Nutrição é pra vida, gente. Desde um paciente oncológico com câncer a um paciente infantil com autismo, a um paciente que é atleta, um paciente... Tem várias áreas da nutrição para todos os tipos de pessoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do UziCast, o seu podcast preferido da Uzi Telecom. O meu nome é Rebeca Costa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição, sobre a alimentação, sobre saúde mental, com ele, que ele é nutricionista e tem uma história maravilhosa para contar pra gente. Matheus Maia, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Rebeca? Prazer. Muito obrigada por aceitar o convite, tá? Muito obrigada mesmo, sabe que foi muito importante pra mim. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, sobre quem é Matheus Maia, como você se envolveu nessa área da nutrição. Bom, Matheus Maia, hoje em dia é nutricionista, né? Estou fazendo algumas pós-graduações, especializações na área de saúde mental, de neuropsiquiatria, nutrição clínica. Uhum. Mas o que me motivou, na verdade, a estudar nutrição foi ter passado pelos transtornos alimentares, que é justamente uma das pautas, né, que a gente vai falar aqui hoje. Mas foi ter vivido na prática e ter percebido a importância da nutrição em salvar a vida de um ser humano. Matheus, me explique um pouquinho. Você teve transtornos alimentares? Fala um pouquinho sobre isso, se você tiver vontade. Não, né? Tranquilo. Na verdade, quando eu era muito jovem, quando eu era criança, eu estava bem acima do peso e eu escutava muitos comentários de outras crianças também acerca do meu corpo. No início eu não me importava, mas quando esses comentários começaram a tomar uma proporção maior, até adultos, pais de colegas, pais de amigos, faziam piadinhas acerca do meu corpo. Lá vem a bola, que é isso, você vai explodir. Esses comentários assim Sim. que teoricamente são engraçados para as crianças, mas para quem escuta não é nada engraçado. E aí eu resolvi querer mudar esse corpo, porque eu estava sentindo como se eu só fosse ser bem visto, como se eu só fosse ser amado, como se eu só fosse ser aceito se eu estivesse dentro de um padrão que me era cobrado, que tinha relação com emagrecer naquela época. Sim. Então, você desenvolveu, né, a anorexia, no caso? Sim. Na verdade, foi um processo, né? Em cerca de um ano, eu desci de 76 quilos para 39. Ou seja, eu fui de um extremo ao outro. Eu comecei fazendo dietas. Dietas do leite, dieta da lua. Hoje em dia tem dieta de tudo, né? Eu comecei a fazer várias dietas sem auxílio de um profissional de saúde. Eu pesquisava na internet e começava a fazer. Então, isso era muito perigoso naquela época. E eu acabei perdendo o controle sobre essas dietas. Quando eu me dei por mim, eu já não estava fazendo dietas. Eu estava passando horas sem comer, contando quanto tempo eu ficava sem comer, passando dias sem sequer beber um copo de água. E tudo que eu ingeria, até escovar os dentes, eu ficava pensando que aquilo ali tinha calorias. Meu Deus. Ou seja, tudo na minha vida passou a girar em prol de um emagrecimento e eu me perdi nisso. E você se enxergava mesmo, como a gente vê em depoimentos, você se enxergava obeso, mesmo ainda sendo muito magro? Como você vê as fotos hoje? É bem Daquele complexo, período, no caso. Sim. É bem complexo, porque quanto mais eu emagrecia, mais eu queria emagrecer. Eu colocava na cabeça, assim, por exemplo, eu quero chegar a 50 quilos. Quando eu chegava a 50 quilos, a meta descia para 45. Quando eu chegava a 45, a meta descia para 40. E não tinha limites. E à medida que eu ia emagrecendo, eu ia sim me enxergando no espelho, cada dia mais gordo. Porque mexeu todo com o meu psicológico, descompensou tudo. E essa dismorfia corporal, né, que é eu me enxergar de uma forma diferente daquilo que eu realmente estou, tem total influência de todo o contexto que eu estava vivendo, né, que tinha a ver com o bullying, com a busca pela aceitação e todo esse processo que me fez desenvolver os transtornos alimentares e a depressão também que veio junto. Matheus, você me mandou um release um pouquinho sobre você, uma biografia, né? E nessa biografia você comentou também que você chegou a ser internado devido às suas crises, né? De ficar sem comer, passava mal, vomitava e era internado. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse período. Pronto. Na verdade, buscar ajuda quando a gente tem um transtorno alimentar é muito complexo. Porque Sim. a gente não reconhece que é uma doença, né? Pra gente é um estilo de vida. A gente só tá buscando emagrecer. Então, não tem por que buscar ajuda, nem aceitar ajuda. Porque ajuda num transtorno alimentar significa ser sinônimo de ganhar peso, de engordar. E a gente não quer isso.
Mas na época, meu pai, ele me julgou bastante no início, porque ele passou fome na infância. Então ele falava: Matheus, você passou fome na infância e agora você não quer... Eu passei fome na infância e você não quer comer, como é que pode? Ele não conseguia entender. Mas chegou no nível que eu não conseguia praticamente sair da cama de tão magro, de tão fraco que eu estava. E Sim. aí ele mesmo buscou ajuda para mim, me levou para um ambulatório especializado de transtornos alimentares lá do UPS, aqui na UFBA. E eu acabei sendo hospitalizado lá no Hospital das Clínicas. Só que, quando eu saí de lá, as crises continuaram a voltar. Então, Não mudou eu precisei- nada. Não mudou nada. Eu saí de lá achando, poxa, ganhei peso, recuperei minha saúde. Mas quando eu voltei para a mesma rotina, estava preso ali no mesmo ciclo doentio. E aí acabou que eu precisei, aos 14 anos, ser internada pela primeira vez numa clínica psiquiátrica. Ou seja, com 14 anos eu já estava submerso num mundo ali onde tinha dependentes químicos, pessoas com depressão. Um mundo que é muito estigmatizado, mas que é muito complexo também. Então, eu precisei aí, ao longo de mais de 10 anos, foram mais de 30, quase 40 internações. Então, eu passei a viver mais tempo da minha vida dentro de clínicas para me manter estável do que fora de clínicas, entendeu? Matheus, também na sua biografia, falou um pouquinho, né, sobre esse assunto que é muito sensível, que é a tentativa de suicídio, que você já tentou algumas vezes, né? Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso, se você tiver vontade, Não, tá? é tranquilo, pode ficar tranquila. Em relação às tentativas de suicídio, é muito complexo porque hoje em dia eu olho para trás e eu consigo enxergar e ver que eu não queria morrer, eu queria pedir socorro. Aham. Eu queria ajuda para tirar aquele sofrimento de dentro de mim. Então, todas as vezes que eu ingeri comprimido em excesso, todas as vezes que eu me automutilei, porque eu tenho várias cicatrizes de automutilação pelo corpo, que hoje em dia eu enxergo como parte da minha trajetória, da Da minha sua força, história, né? aham. Signifiquei. Mas eu consigo olhar para trás e ver como esse processo todo como algo, como um pedido de socorro mesmo. Alguém que queria ajuda e não estava sabendo nem conseguindo pedir. E aí recorreu a essas alternativas de pedir uma ajuda indireta, que seria num contexto de tirar a própria vida. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre esse estigma, né, que tem. É um tabu, na verdade, né? Que a anorexia, a bulimia é a doença de mulher, só mulher que tem, só adolescente. Mas não, homens também têm isso, né? No caso, você foi um dos casos, né? Que graças a Deus conseguiu vencer. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acredita que realmente tem esse tabu de anorexia e bulimia só ser doença de mulher? Você já foi hostilizado também por ter essa doença? Pronto. Hostilizado, de fato, eu não fui, mas realmente existe esse tabu e muita gente acredita que é uma doença de mulher, tanto que para profissionais de saúde, inclusive, quando eu estava fazendo o tratamento, eu virei estudo de caso de residentes Meu Deus. lá no hospital da UFBA, porque realmente é algo muito raro de se existir. Sim. Menos de 1% das pesquisas científicas sobre transtornos alimentares se voltam para homens. Isso é um problema muito grande, porque pouca evidência, poucas políticas públicas, poucas condutas especializadas para homens diretamente. E isso faz com que o contexto todo do homem seja invisibilizado nesse quesito de transtorno alimentar, entende? Sim. Agora, Matheus, assim, qual o principal motivo, na sua visão, que esse assunto é tão pouco falado, no caso, né, os transtornos alimentares em homens? Na verdade, esse assunto ele é muito pouco falado, né, os transtornos alimentares em homens, porque existe esse estigma muito grande de que o homem tem que ser forte. O homem é sempre ensinado a não chorar, o homem comer muito é algo que é vangloriado, né? A gente vê quando homens de interior, homens daqui, quando fazem um prato grande, ó, como ele está comendo bem, não sei o quê. Homem não pode recusar cerveja, homem tem que ser forte, homem tem que estar sempre entregando o máximo, tem que ser produtivo. Então, existe muito essa cobrança de um homem de ferro, digamos assim, sabe? Sim. E não é bem assim que as coisas funcionam, porque o sofrimento psíquico e o sofrimento relacionado ao transtorno alimentar, qualquer que seja o transtorno, ele não tem gênero. O sofrimento humano não tem gênero, gente. Então, assim, sendo homem, sendo mulher, vai sofrer do mesmo jeito, sabe? Então, a gente tem que cuidar, na verdade, desse sofrimento do mesmo jeito. Você acredita que alguns homens também pensam, né, que muita gente acha que é só assunto de mulher, nessa busca pelo corpo perfeito? Com certeza. Inclusive, esse é um dos fatores que faz com que os transtornos alimentares sejam desenvolvidos em homens, a busca pelo corpo perfeito.
Eles buscam sempre ter o shape ideal, ser forte, ser malhado o suficiente para caber nesse padrão idolatrado, aí, idealizado, né, de corpo perfeito. Isso faz com que eles desenvolvam, e por acreditar que o homem não pode ser fraco e que pedir ajuda vai ser algo que vai moer ali, mexer com a masculinidade deles, eles... A primeira, apesar desses altos e baixos, como foi que você escolheu a nutrição como curso que você queria seguir, como nutricionista, professor que você queria levar para a vida? E também, quando foi que você se recuperou totalmente, até hoje, assim? Quando foi que você deu realmente a volta por cima, independente de tudo? Pronto, eu escolhi cursar nutrição justamente porque eu percebi que o que me fez adoecer foi estar em guerra com a comida e com o meu corpo. E quando eu percebi que para que eu continuasse vivendo, eu precisaria de uma boa relação com o meu corpo e com a comida, eu percebi que eu precisava entender mais sobre a comida, sobre a necessidade dela, sobre o meu corpo, e estudar a nutrição me mostrou caminhos para entender e lidar de outra forma com o meu corpo e com as questões alimentares. Sobre recuperação, é algo um tanto polêmico, complexo de falar, porque recuperação é algo que a gente vê uma estabilidade, e eu me considero estável. Porém, eu acho que não existe num contexto, ou pelo menos no meu contexto, em muitos contextos de transtorno alimentar, a cura. Existe a estabilidade do processo, você aprender a reconhecer os gatilhos, lidar e controlar os sintomas, mas a cura eu acho que é algo muito idealizado quando a gente fala de saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que focar em controlar sintomas, cuidar do processo, manter estabilidade, manter o fluxo da vida, porque isso é muito mais importante do que um status que a gente vê aí de Com curado, certeza. superei, não sei o quê. Muito mais importante você estar bem vivendo a sua vida com saúde. Com certeza. Agora, uma curiosidade sobre o Matheus. Mas antes de falar sobre isso, gente, se inscreva no nosso canal. Deixa o like, comenta aqui o que você está achando da história do Matheus. A gente vai estar colocando aqui as redes sociais dele também, ele é bem ativo, né, Matheus? Que você também coloca um pouquinho sobre sua trajetória, sua história por lá. E compartilha esse vídeo com todo mundo, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, ou até que não precisa ouvir, mas que você quer dar um pouquinho de audiência pra gente. Vai ser bem legal. Agora, voltando, né, a curiosidade sobre o Matheus, ele também é escritor, tá? E ele não vai lançar só um livro agora que a gente vai falar sobre, ele já lançou 2, já lançou quantos livros? 3. 3 livros, eu falei 2. Eram 3. E esse próximo livro é O Peso da Virilidade, não é isso, Matheus? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem desse projeto, do relato pessoal e a proposta coletiva. Pronto. O Peso da Virilidade é um livro que aborda justamente os transtornos alimentares em homens. Falando da perspectiva minha da vivência, da perspectiva da ciência, porque tem capítulos escritos por profissionais de saúde, psicólogos e nutricionistas, e tem também a parte da crítica social para que a gente consiga avançar. Então, o livro ele é um projeto bem completo, que ele aborda, na verdade, a minha história pessoal, ele aborda Sim. o que a ciência diz, e ele aborda a crítica social para que a gente consiga juntos desmistificar e caminhar acerca dos tabus, acerca dos transtornos alimentares em homens. Quando será o lançamento do livro? 30 de outubro, no Museu de Arte da Bahia, às 19 horas. Aí, ó. Tá convidado, né, Matheus? Convidadíssimos. Todo mundo que quiser participar, tá? Quem quiser acompanhar o lançamento do livro, será no dia 30 de outubro, no MAB, Museu de Arte da no Bahia. MAB, Museu de Artes da Bahia. Quem é de Salvador sabe onde é, né? Ponto turístico, fato. Agora eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a estrutura da obra, os capítulos pessoais, as contribuições de psicólogos, nutricionistas e psiquiatras. Como você falou, né? Eles tiveram essa participação. Como você conseguiu esse contato? Pronto. Eu entrei em contato primeiramente pelo Instagram com os profissionais. Identifiquei alguns ali possíveis, né, que tem uma área direcionada para transtornos alimentares, para questões de saúde mental, e fui entrando em contato, lançando a proposta sobre o livro para que a gente conversasse sobre. E juntos a gente foi definindo os nichos de cada capítulo, e aí a gente fez toda a logística mesmo de produção do livro. Entendi. Mas, Matheus, o que você espera provocar no leitor através do Peso da Virilidade? Eu espero provocar, na verdade, uma revolução. Essa revolução precisa ser provocada. Porque, assim, o estudo dos transtornos alimentares e os transtornos alimentares em si são muito falados nas mulheres.
E não se trata de uma oposição de dizer de se falar de homem, se falar de mulher, até porque, como eu falei, sofrimento psíquico ou qualquer tipo de sofrimento não tem gênero. Mas eu estou falando de se tratar de ampliar o olhar. Foi por conta das mulheres que no início foram estigmatizadas, invisibilizadas, que a gente conseguiu falar sobre os transtornos alimentares e colocar ele em pauta. E agora é por causa das mulheres que a gente consegue ter um espaço para ampliar esse olhar para os homens também, para que a gente possa ter um cuidado com o ser humano que sofre, que esse é a base e o princípio. E o homem, ele é um gênero, né, que ele sofre muito com esses estigmas. E ele sofre calado. Isso é o mais perigoso. Ele sofre calado porque ele acha que falar sobre sofrimento vai anular a masculinidade dele, Verdade. vai acabar, ferir esse ideal de macho que existe nos homens, entendeu? E isso é muito perigoso. Porque sofrer calado é sinônimo de uma bomba, né? Se você não fala sobre o que você sente, uma hora você vai explodir. Isso pode vir em forma de sintoma, pode vir em forma de um adoecimento físico também, entendeu? Sim, com certeza. Matheus, para você, quais são os trechos marcantes ou histórias que mais te emocionaram durante a escrita desse livro? O que mais me emocionou durante a escrita do livro foi quando eu estava escrevendo sobre a minha trajetória nos internamentos. Porque à medida que eu voltava e que eu escrevia sobre coisas que eu passei nas internações, nas crises, nos momentos de recaídas, eu ia vendo o quão forte eu fui, o quão forte eu consegui ser, apesar de tudo. Porque, às vezes, no processo, a gente acaba não reconhecendo o quão forte a gente foi, o quão bacana é aquilo que a gente conseguiu. A gente só foca naquilo que não conseguiu, naquilo que a gente foi fraco, entendeu? Então, eu consegui escrever sobre algo que eu passei de uma forma com que eu conseguisse enxergar os meus avanços e perceber que toda essa história foi necessária para que eu estivesse aqui hoje e forte como eu estou. E assim, Matheus, sabendo da sua história, assim, não tenho certeza que não é só eu, nossos espectadores também, nossos ouvintes. Eles veem a superação que você teve. Porque o pouco que você está falando, você sofreu demais, demais. E assim, é algo, o que você passou, você falou da depressão, é algo que não mexe não só com o nosso físico, mas também com o nosso psicológico. Quantas vezes você deve ter ouvido de você mesmo que você não merece ter a vida que você tem, que para acabar com aquela dor, como você falou, você pedia socorro. Você tinha que parar, tentava o suicídio. E graças a Deus você está aqui como testemunho vivo e prova de que você, que está passando por isso, você também é capaz, né, Matheus? Capaz de vencer, capaz de superar esses traumas, esses medos, ainda que você esteja, quem sabe como você há uns anos atrás, de uma clínica psiquiátrica internado, porque você tentou, enfim, tirar sua própria vida ou outros motivos, você pode vencer, não é, Matheus? Com certeza. E um adendo é falar sobre como é importante a gente reconhecer que é possível, sim, encontrar luz no fim do túnel, né? Porque eu tenho uma irmã, né, que ela tirou a própria vida em novembro. Meu Deus. Então, assim, hoje estar aqui muitas vezes passa pela cabeça, poxa, porque eu consigo, ela não consegue, ela não conseguiu, porque isso, porque aquilo, mas cada um tem o seu processo. E o que eu posso dizer sobre isso é que eu estou conseguindo seguir em frente e me reinventar, apesar de todos os apesares da minha vida, sabe? Então, realmente, você se mostra ser uma pessoa muito forte, né? E você realmente é uma história de inspiração, porque você venceu. Você está vencendo, né? Fez nutrição, quem diria? Tenho certeza que você deve ter calado a boca também de muita gente que pensou que você não iria conseguir, que pensou que era fogo de palha, ou que pensou que era invenção sua, que você queria, sei lá, fazer para aparecer. Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho. Você recebe depoimentos de pessoas, de garotos, de homens que se inspiraram na sua história, que estavam passando pela mesma coisa que você passava? Já recebi alguns, mas recebo mais de mulheres, né? Mas já recebi Sim. alguns, enfim, também. De que estão passando por algo... Já recebi como pedido de ajuda, que estão passando por algo nesse sentido, né? Em relação com o corpo e tudo, e que gostaria de saber como que eu consegui me reerguer, me superar. E já me perguntaram também, já me mandaram só o relato de já estar bem superado e dizer que se identifica com a minha história. Então, é muito bom, é muito bacana eu receber
mensagens de pessoas que se identificam com o meu processo. Porque torna tudo muito mais... Na verdade, me mostra mais o sentido de que eu estou no caminho certo, sabe? E a gente também, né, quem acompanha o Matheus no Instagram, a gente vai colocar aqui na descrição e também na tela o Instagram e as redes sociais dele, vê também que você deu uma volta por cima, assim, você começou a malhar, a se exercitar, comer bem, é saudável. O quão isso você acha que faz bem para uma pessoa que teve tantas dificuldades disso no passado? Como isso hoje faz bem para você? Faz toda a diferença você manter bons hábitos, os pequenos em si, de alimentação, treino, um passinho de cada vez, matando um leãozinho de cada vez. Porque, Sim. assim, quando você se estrutura uma rotina e você vai treina num dia, treina no outro, você vai mantendo a constância nas coisas, você vai se sentindo mais motivado para conseguir ir reestruturando os seus caminhos na sua vida, entendeu? Sim. Então, esses pequenos passos, um treino, uma refeição completa, uma coisinha, já são sinais de que pode ser difícil, né? Pode ser uma superação você conseguir, mas são sinais de que é possível manter a constância e você já vai se motivando a conseguir se manter ali estável por mais tempo. E é uma vitória a cada dia, né, Matheus? A cada coisinha que vai fazendo. Eu tenho uma amiga que ela postou, é só para um exemplo para você ver. Ela postou que ela ficou muito feliz porque depois de assistir vários vídeos e o ChatGPT informar, ela soube lavar roupa na máquina de lavar. Eu achei uma palhaçada, porque é só você botar a roupa ali, apertar o botão que já foi. Mas assim, ela considerou uma vitória para ela, Sim. que ela não sabia. E às vezes a gente pensa que é coisa besta, mas não é. Cada um sabe o tamanho daquilo, que aquilo quanto vai pesar na gente, não é? Com certeza. E essas pequenas besteirinhas que para os outros são besteiras, mas para nós é muito importante, Sim. pode fazer a diferença no sentido que a gente encontra na vida naquele momento. Com certeza. Matheus, agora falando um pouquinho sobre saúde mental e o corpo masculino, qual você acha que deve ser o papel da mídia, das redes sociais e também da indústria fitness para falar sobre esses assuntos, sobre essa doença? Você acha que eles deveriam se posicionar mais? Porque realmente não tem ninguém que fala sobre. Eu acho sim que deveriam se posicionar mais, mas ainda é um campo que eu acho que precisa começar por outras vias. Porque não tem como... A mídia, ela se posiciona de uma forma muito complexa Sim. e difícil, porque ela acaba estimulando os transtornos alimentares. Eu acho que a via de trabalho sobre transtornos alimentares em homens, ela deve começar na parte científica, com estudos, com pesquisas, com algo que elucide e dê uma base sólida para que a gente consiga depois aplicar e passar na mídia ou fazer alguma campanha, instrumentos aí de conscientização, mas tudo isso precisa primeiro de uma base científica, porque se não tem nada comprovado, como é que a gente vai começar a aplicar? Com que comprovação? Com que base? Fundamentado em quê? Não tem como, entendeu? Então, eu bato na tecla de que a ciência vem primeiro aí dessa revolução. Com certeza. Matheus, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o caminho do acolhimento. O que homens em sofrimento precisam ouvir e aonde eles podem buscar ajuda? Os homens que precisam de acolhimento, eles precisam escutar de que sofrimento, como eu já falei algumas vezes aqui, sofrimento, ele não tem gênero, sofrimento é uma coisa humana e que essa coisa de fraqueza não tem nada a ver com masculinidade. Isso. Fraqueza e masculinidade não tem nada a ver com sofrimento. Sim. Eles podem buscar ajuda sem estar anulando a masculinidade, sem estar destruindo o perfil de macho alfa que eles querem e buscam ter. Então, eu digo isso, que eles têm que buscar acolhimento acreditando e sabendo de que sofrer é normal e sofrer não é sinônimo de que ele é menos homem do que ele acha que é. Matheus, agora, é só uma suposição, né? Porque só quem sabe é ele que passou. Como nutricionista, quais são os sinais de alerta para identificar em pacientes do sexo masculino essa doença, anorexia e bulimia? Porque, assim, o que eu falei, né? Que você sabe, mas o que eu acho... Eu tenho certeza que você já deve ter mentido muito para alguns médicos, falando que estava tudo bem, que você estava se alimentando bem, que estava fora do peso, você não sabia por quê. Como você identifica isso? Quais são os sinais de alerta para identificar essa doença no sexo masculino, nos homens? Os sinais de alerta principais são oscilações entre restrição e compulsão alimentar e, principalmente, uma insatisfação corporal recorrente. Se o homem ele está sempre se achando magro demais, está sempre buscando melhorar o shape dele de uma forma muito intensa, isso já é sinal de alerta. Agora, como nutricionista, eu preciso reforçar
de que existe total necessidade de um atendimento multidisciplinar. Deve ter um psicólogo, um psiquiatra, porque a nutrição sozinha não dá conta de um tratamento de qualquer patologia no geral, né? E principalmente essas de saúde mental, a gente precisa do acolhimento psicológico. E o nutricionista ele vai ter o papel fundamental, mas a psicologia e a psiquiatria entram com papéis essenciais também. Matheus, e realmente isso acontece? Alguns pacientes mentem para os profissionais de saúde, falam que tá tudo bem, isso acontece mesmo? Mentem, sim, com certeza. Só que é por isso que a equipe multidisciplinar ela tem que estar muito atenta aos sinais. E, obviamente, o nutricionista não vai saber reconhecer os padrões de comportamento, os padrões comportamentais ali de um paciente com transtorno alimentar tão diretamente quanto um psiquiatra. Sim. Mas o psiquiatra ele já tem um olhar mais clínico, um olhar mais amplo para dizer, poxa, esse comportamento aí já é um sintoma, ele já está induzindo a gente, ele já está manipulando. Sim. Já dá para o psiquiatra, para o psicólogo que tem essa especialização na parte mais do comportamento, reconhecer quando tem uma mentira, reconhecer quando tem uma manipulação, e aí o nutricionista consegue atuar de acordo com o que a equipe multidisciplinar decide em conjunto, entendeu? Essa é a importância também, reconhecer os perfis comportamentais que indicam ali uma possível manipulação, um possível fugindo do padrão ali comportamental que a gente precisa para a recuperação. Matheus, agora você também falou que, né, alguns cuidados que devem ter, tipo assim, homens que querem procurar aquele shape perfeito. Existem homens fominha de academia que tem essa doença? Você já viu casos assim? Com certeza. E muitos deles nunca vão saber que estão doentes. Eu nunca imaginaria isso. Eu não imaginaria isso. Não, perceba, Beca, quando a gente tem esses comportamentos de viver em prol do corpo, comida totalmente fracionada, exercícios intensos, preocupação o tempo todo ao redor do corpo. Claro que não são todos, mas esses perfis de comportamento são comportamentos de risco para os transtornos alimentares. E nesse público de academia, eles acham isso normal e muitas vezes não vai ser possível reconhecer que eles têm uma doença ou não, justamente por eles normalizarem esse comportamento e não verem como um sofrimento. Mas muitas vezes porque ninguém quer viver contando calorias o tempo inteiro, ninguém quer viver pensando em fazer exercícios o tempo todo, pensando em hipertrofiar o tempo inteiro, ninguém quer viver assim. Matheus, você acredita que existem gatilhos para começar a doença? Por exemplo, eu tenho amigas que são sedentas disso, de contar caloria, pegar um pacote de biscoito, sei lá, vai olhar o valor nutricional de cada coisa. Você acredita que essas pequenas coisinhas geram gatilhos para a bulimia e a anorexia? Na verdade, eu acho que esses comportamentos de olhar rótulo e tudo já deixam de ser um gatilho. Eles já são um comportamento meio que disfuncional, porque viver olhando rótulos não é algo saudável, sabe? Então, ela provavelmente já teve algum gatilho que disfuncionalizou aí esse padrão em relação à alimentação e fez com que ela vivesse com essa preocupação a mais. Então, olhar rótulos não é um gatilho para transtornos alimentares. Já é um comportamento típico de um transtorno alimentar. Não estou dizendo que ela tenha transtorno alimentar. Não, claro. Mas é um comportamento típico aí de um dos sintomas. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como nutricionista, Matheus, ele é formado em nutrição. Como você enxerga a relação dessas dietas da moda? Low carb, jejum intermitente, detox. Como você enxerga isso e o risco de desenvolver transtornos alimentares? Isso é extremamente perigoso, essas dietas. Dieta, gente, é algo que deve ser totalmente individualizado. Deve ter calculado de acordo com altura, peso, gasto energético da pessoa e diversos fatores individuais. Se a gente padroniza as dietas para todo mundo vai comer pão no café da manhã e sopa de noite. Se a gente faz isso, um exemplo, o que é que acontece? O que é suficiente para um não é suficiente para outro. Isso gera vários problemas aí no corpo das pessoas, porque, obviamente, o metabolismo das pessoas não é igual. Sobre fator de risco para desenvolver transtornos alimentares, é um fator, sim, porque à medida que a pessoa busca fazer dietas em internet, encontra várias, ela acaba fugindo do seu padrão normal de alimentação para entrar num padrão que foi encontrado ali na internet. Então, isso já é, sim, um fator de risco para transtorno alimentar. Meu Deus. Matheus, e a dieta carnívora? O que você acha? Que só come carne e ovo? Polêmico. Não concordo.
Não concordo nem um pouco, porque proteína é bacana sim, é essencial sim, mas em evidências científicas, uma dieta somente carnívora de carne com ovo não é suficiente para as demandas energéticas do nosso corpo. Então, realmente, você é contra, né? Sou Como contra. nutricionista. Sou contra. Quem tá falando é nutricionista, tá, gente? E o veganismo, o que você acha sobre isso? O veganismo, na verdade, ele foge um pouco do parâmetro só nutricional, né? Porque o vegano, ele não usa shampoo de animal, ele não usa roupa que tenha nada de É animal. um estilo de vida, É né? um estilo de vida que tem muito mais a questão ambiental em si do que a questão alimentar. Então, é algo que eu acho que vai muito dos ideais de cada um. Entendi, mas assim, em relação à alimentação. Em relação à alimentação, tem que se tomar cuidado, né, com algumas, principalmente nos vegetarianos estritos, que são os que não comem nada de origem animal, com vitaminas do complexo B, principalmente com a vitamina B12, e tomar cuidado com alguns nutrientes específicos, mas ainda assim, se for o ideal da pessoa, a gente não tem como forçar ela a comer carne porque tem que comer porque o corpo precisa. Não é bem assim. A gente modula aquilo de acordo com o padrão que ela está seguindo ali. Matheus, você acredita que existe um perfil de dieta mais perigosa para homens em busca desse corpo ideal? Existe. Dietas restritivas e dietas extremamente calculadas. Sim. Quando os homens começam a calcular demais a própria dieta, quero 55% de carboidrato, 15% de proteína, 20% de lipídio, e fica calculando de forma muito extrema aquilo ali, já se torna um padrão de risco. Qual a sua visão sobre o excesso de suplementação, muitas vezes sem acompanhamento profissional que você vê no mercado, por exemplo, ômega 3, essas cápsulas, pílulas, e também eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pré-treinos, pós-treinos, creatina. Qual a sua visão sobre isso? Pronto, eu acho que o excesso ele não faz bem e eu bato na tecla de que para suplementar sempre é bom com orientação profissional, tá? Creatina, por exemplo, é um suplemento nível A em evidências científicas, é um suplemento super comprovado aí para vários efeitos. Hoje em dia tem estudos que mostram que ele ajuda até na cognição para idosos, ele ajuda também para força, para melhora de energia, então é algo muito positivo. Nossa, não sabia. Porém, existe a necessidade de ter essa orientação profissional para ver a quantidade que vai tomar, para escolher uma marca que seja confiável ali de se comprar, para ver se vai pegar com o selo Creapure e se não vai pegar. Então, assim, eu não acho que não possa tomar sem orientação profissional, mas eu acho que a orientação profissional vai fazer toda a diferença ali no processo. E o excesso não faz bem. Tomar 2, 3 suplementos, tá ok. Mas a partir daí, se for só com orientação profissional, porque vai sobrecarregar o corpo de alguma forma. E muitas vezes jogar dinheiro fora, porque não vai nem absorver metade das coisas e vai só eliminar. Agora, como você diferencia um cuidado saudável, uma alimentação ok, com a alimentação de um comportamento obsessivo ou patológico? Bom, a relação de um comportamento saudável, você simplesmente vai, come, você consegue conversar com outras pessoas, você consegue comer e seguir o resto do seu dia. Na cabeça de uma pessoa que tem um comportamento disfuncional em relação à comida, você come, mas à medida que o dia segue, você segue preso naquele comportamento. Fica mentalizando na cabeça, poxa, no almoço eu comi arroz, tananã, tananã. Será que eu vou engordar? Aí quando chega na próxima refeição, você já se pergunta, será que eu preciso mesmo comer agora? Porque naquela hora eu comi, sabe? Sim. Então fica meio que um comportamento de controle em cima das refeições e isso não é nem um pouco funcional. Matheus, eu queria também te perguntar se você já pegou um paciente, um caso como o seu, parecido com o seu. Um paciente que tem transtornos anoréxicos, bulímicos também, que, enfim, também desenvolveu depressão. Você já pegou algum paciente assim? Já, peguei logo na clínica escola da faculdade. Na faculdade Tava ainda? na faculdade ainda saindo. Aí chegaram 2 pacientes, não foi nenhuma, foram 2 pacientes que tinham comportamentos disfuncionais. E aí a gente optou, né? Eu com a nutricionista supervisora e tudo, que era a coordenadora do curso, a gente optou por não fazer uma condução daquele caso com cardápios. A gente pensou em fazer um registro alimentar, um diário, onde ela ia anotando, né, de acordo com as refeições, o que ela comia, como ela comia, o que ela sentia em relação àquela comida, para a gente tendo consultas semanais para ir reavaliando como é que estava essa relação com ela com a comida. Porque o ponto ali,
Antes de pensar em perda de peso, antes de pensar em objetivo estético, era pensar em melhorar a relação daquela paciente com a comida, porque aquilo ali que era a peça-chave para todo o desenrolar do caso clínico, entendeu? E como você lida com esses pacientes? Assim, com certeza você já deve saber os gatilhos que eles têm ao falar sobre certas coisas, então você deve ter cuidado. Mas assim, por exemplo, chega um paciente e você fala, eu também já passei por isso, eu sei como é isso. Como funciona? Existe em alguns momentos, na verdade existe não, quebra um pouco o gelo, né, ali do paciente Sim. com você, quando você fala que já passou por aquilo, que você entende. E a partir dali, quando você vai estabelecendo um vínculo com aquele paciente, é necessário mostrar que você entende o que ele está passando e que você não está ali para atrapalhar o processo dele, que você está ali para ajudar. Quando o paciente entende que você está ali por cuidado, que você não está ali para cobrar, para brigar, para restringir, para tirar alimento, e sim para melhorar a relação dele com a comida, aí sim ele consegue aderir muito mais ao tratamento. E isso deve ser muito importante, né? Porque você já está passando por isso. A pessoa já passa por um transtorno desse. Que, assim, mexe com ela por inteiro. Não só na parte do corpo, mas também na mente. Enfim, e você receber esse tipo de acolhimento. Olha, eu sei o que é isso. Eu sei o que é. Realmente deve ser acolhedor, né? Isso é um ponto também importante. Porque muitos nutricionistas hoje em dia não têm a capacitação e nem a formação necessária para lidar e para atender pacientes com os transtornos alimentares, nem para identificar. Então, acaba passando um cardápio ou fazendo algo que vá reforçar esse padrão. Por isso que é importante, para nutricionistas que estejam ouvindo isso, se você não estudou sobre, não tem, digamos assim, competência no quesito profissional, de experiência, para lidar com transtornos alimentares, fala com esse paciente que você vai encaminhar para algum outro profissional que tenha mais experiência, porque antes de você querer atender todos os pacientes, queira o melhor de cada paciente, sabe? Então, eu acho que essa parte de transtornos alimentares é muito delicada. Eu, quando estava doente, passei por profissionais que não me passaram cardápio, eu fiquei pé da vida porque eu queria um cardápio para controlar mais ainda a minha alimentação, eu estava doente. E passei por profissionais que me encaminharam para outros profissionais porque reconheceram que não tinham como nem formação suficiente para lidar com o transtorno alimentar. Então, esse é um passo-chave aí para profissionais de nutrição e de outras áreas. Quando pegar um paciente com transtorno alimentar, se você não tem experiência, se você não estudou sobre, não reconhece, não entende muito sobre, encaminhe. É melhor do que incentivar e somar com um comportamento de risco para piorar o quadro dele. Eu ia te perguntar isso, se já passaram profissionais que não tinham conhecimento por você, né? Mas, enfim, isso realmente é muito importante. Mas você já foi também... eu sei que você falou que não, mas você já foi, assim, oprimido por nutricionistas, por profissionais que não souberam, assim, lidar com o seu caso, ou falar que era frescura, ou falar que era só você comer? Nunca passei por uma situação desse tipo. O que eu passei foi por situações onde eu fui para profissionais de nutrição e a conduta deles, hoje eu consigo olhar para trás e percebo que não foi totalmente adequada. Porque eles passaram um cardápio, eles fizeram uma dieta para emagrecimento, sabendo que eu tinha transtorno alimentar. Então, fizeram algo que, sabendo que eu tinha episódios de compulsão alimentar, uma dieta de restrição, ela não é funcional, então não é interessante. Sim. Então tiveram condutas que não foram de acordo com o que seria melhor para mim naquele momento. Então isso eu passei, né, que é passar por profissionais que não tiveram uma conduta adequada. Então você realmente hoje, depois de ter passado por uma faculdade, de ter, enfim, né, ido para uma sala de aula, trabalhado sobre o assunto, você vê que não foi legal da parte dele, não foi profissional. Não, e na verdade não é nem na sala de aula, porque é crítica, ó, gente. A grade do curso de nutrição, ela aborda muito pouco sobre questões de transtornos alimentares e questões de saúde mental. Mas não deveria acontecer não tem isso, uma né? matéria de nutrição comportamental. Não tem uma matéria de nutrição e saúde mental. Tem a nutrição em doenças clínicas. E aí, nisso, a gente estuda um pouquinho na parte de nutrição clínica sobre patologias e isso aborda um pouco da saúde mental. Mas uma matéria, nem que seja uma matéria específica para comportamento alimentar, seria essencial para a formação dos nutricionistas.
O que eu sei e o que eu estudo sobre nutrição é tudo por fora. São formações, são cursos, pós-graduação que eu estou fazendo, eu busco por fora. Porque na graduação, infelizmente, a gente não encontra muita informação acerca de nutrição para a saúde mental e transtornos alimentares. Gente, isso realmente é uma crítica porque é um absurdo. É algo que realmente é pouco falado e atinge muita gente. Matheus, eu nunca fui atingida, de verdade. Mas eu conheço pessoas próximas, e não é só uma nem duas, não. São várias. Na minha adolescência, amigas minhas que hoje elas falam. Na época não falavam, não. Hoje elas falam que elas eram bulímicas, elas eram anoréxicas. Enfim, é um absurdo isso, né? Que realmente deveria ser falado isso na faculdade de nutrição. Mas para você que é nutricionista e quer saber mais sobre, quer se especializar, tem que fazer uma pós-graduação, não é isso? Tem que buscar conhecimento por fora. Hoje em dia tá para ter algumas mudanças, se eu não me engano, na grade do curso de nutrição, que vai ser obrigatório ser 5 anos e não somente mais 4. E aí isso faz com que talvez eles implementem uma matéria de nutrição comportamental que seria surreal de bom. Se eu pudesse voltar para a faculdade para pegar a matéria, eu voltava, porque, nossa, faz muita diferença, com certeza. E nutrição também é da área da saúde. Da saúde geralmente são 5 anos, não é isso? Nutrição são 4, em faculdade particular. Deveria ser 5, porque... A partir de agora vai ser, tá tendo as alterações. Gente, realmente, Matheus, você tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas agora, para encerrar a nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado para homens, para pessoas que conhecem homens que têm transtornos alimentares, o que elas devem fazer e falar um pouquinho sobre isso também, né? Como as pessoas ao redor devem lidar com essa pessoa, como elas podem lidar. Primeira coisa é não julgar e não somar com esse pensamento, esse comportamento de que masculinidade não pode sofrer. A gente tem que ter tirar da cabeça esse ideal de macho alfa, esse ideal de homem forte, de homem resistente, que não pode chorar, que não pode recusar cerveja, que não pode comer pouco. Homem é um ser humano antes de qualquer coisa, então pode sofrer sim. E pedir ajuda sendo homem não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Nesse contexto todo, pedir ajuda sendo homem é um ato de coragem. Tá? Sim, com certeza. Agora eu também queria que você deixasse uma mensagem para os homens que acreditam que nutricionista é só para as mulheres que querem emagrecer. Não serve para eles. Você está equivocado. Nutrição é para a vida, gente. Desde um paciente oncológico com câncer a um paciente e infantil com autismo, a um paciente que é atleta, um paciente... Tem várias áreas da nutrição para todos os tipos de pessoas. Porque nutrição é você lidar com alimentação, principalmente. E alimentação todo mundo precisa. Independente de cor, raça, gênero, independente do que quer que seja, todo mundo precisa comer. Isso é fato. Se não tiver uma boa relação com a comida, boas escolhas alimentares, não vai ter saúde. Outro ponto. Então, precisa sim de um nutricionista para todos os campos da nossa vida para manter uma boa relação com a comida e com a sua saúde. Matheus, agora falando um pouquinho de futuro, como você se enxerga daqui a 5 anos? O que você quer fazer? Dá para ver, né, que você fala com muito amor em relação à nutrição. Dá pra ver que você tem brilho no olhar mesmo ao falar sobre isso, sobre também a questão da saúde mental, os transtornos alimentares, assim, gente. Eu tô dizendo que ele gosta do transtorno, mas que ele quer tratar o transtorno, como vocês viram no decorrer dessa entrevista. Você pensa em lançar outros livros também? Você pensa em ensinar sobre o assunto? Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. Eu estou me preparando para submeter o projeto de mestrado na UFBA, para, quem sabe, daqui a alguns anos estar dando aula em graduação também. Que coisa boa. Dessa revolução que a gente falou, quem sabe, daqui a alguns anos dando aula de nutrição comportamental na graduação de nutrição, implementar essa matéria. Com certeza. E seguir escrevendo também, atuando na área clínica, terminar minhas pós-graduações. Estou fazendo neuropsiquiatria e nutrição clínica, então... É só bola pra frente, seguindo aí. Matheus, muito obrigada por nossa entrevista. Assim, foi fenomenal, foi fantástica, foi riquíssima também. Muito obrigada você que nos acompanhou até aqui. Quer deixar algum recado final para os nossos ouvintes? Espero todo mundo dia 30/10, lá no Museu de Arte da Bahia, 19 Com horas. certeza, e eu vou estar lá, tá, gente? Dia 30 de outubro, no Museu de Arte da Bahia. De Arte da Bahia, o MAB,
que é um museu super conhecido aqui. Gente, me desculpa, porque como vocês podem ver, eu tô um pouquinho fanha, tô um pouquinho doente, mas é isso aí, né? A gente não pode parar de trabalhar, estamos aqui. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez, pela sua participação. Obrigado você. Deixa o like nesse vídeo. Olha, gente, essa entrevista tá fenomenal. Comenta aqui o que você achou. Comenta qualquer coisa, tá? Pode deixar qualquer comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal da Uzi, de seguir a Uzi em todas as redes sociais, tá? Estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Estamos aqui também no YouTube, então siga a gente em todas as redes sociais, no TikTok também. E é isso, galera. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.